Olá, pessoal, boa noite, tudo beleza com vocês, gente? Chegando aqui com mais uma edição aí do nosso Giro Esportivo Online, nesta segunda-feira, né? É mais uma segunda-feira começando aí, hoje, dia 10 de agosto de 2020. E a gente está por aqui novamente para levar aí tudo que aconteceu, né? Aconteceu no esporte, no Brasil e também no mundo. E o Campeonato Brasileiro que começou nesse final de semana, deixa eu trazer aqui para também estar aqui com a gente o nosso amigo Alírio Muniz, né? Alírio Muniz também vai chegar aqui para falar com a gente, né? Para nos ajudar aí a levar as informações do esporte para você que está sempre com a gente. E eu já te agradeço aí pelo carinho, pela sua companhia. É muito bom ter vocês aqui, né? Chamar aqui nosso amigo Alírio Muniz, para falar com a gente também. Colocar ele aqui, gente. Só um instantinho, para que ele possa também aí falar com a gente. Adicionar ele aqui, vamos lá. O Alírio, boa noite. Boa noite, Boa noite, Cristiano. Tudo Alírio. bom? Boa Tudo noite. beleza, Alírio? Como é que tá você? Boa noite. Tudo jóia, graças a Deus. Estamos aí, né? Mais uma semana começando aí. E muita coisa aí, né? Acontecendo aí no final de semana. O início do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, final de Paulista. Então, assim, muita coisa aí para a gente comentar hoje sobre o esporte no Brasil e no mundo. É verdade. Muita coisa aconteceu nesse final de semana aí. O Palmeiras disputou a decisão aí com a equipe do Corinthians, né? Eu, sinceramente, assim, pelo time que eu posso, se a gente for comparar, colocar no papel, né, Alírio? A gente é só dando um pitaco aqui, daqui a pouco a gente vai aprofundar mais nessa decisão aí. Mas se a gente for colocar no papel o time do Palmeiras, o time do Corinthians, o time do Palmeiras é infinitamente muito bom, melhor, né? A qualidade a gente não dá nem para comparar. Mas quase que o Palmeiras novamente perde o título em casa, né? Para a equipe do Corinthians, né, Lírio? Com certeza, foi um jogo, graças a Deus, foi melhorzinho que o de quarta, né? Pelo menos isso. Mas não Deu uma foi nada melhorada. de excepção. Melhorou um pouquinho, mas foi um jogo tecnicamente muito fraco. O Palmeiras com a taça na mão aí, faltando um pouco mais de 15 segundos, né? O Gustavo Gomes fez um pênalti lá. O cara entrou, deu um carrinho daquele lá, o cara Infantil, né? Infantil um infantil, pênalti daquele, né? cometeu um pênalti infantil, o jogo empatou, aí foi para os pênaltis. Mas mesmo assim conseguiu, nos pênaltis, o Palmeiras conseguiu vencer e quebrar esse jejum de há 12 anos não vencia um campeonato paulista. E era justamente o último título aí foi conquistado, né? Com o O Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo era o treinador, né? O Na Luxemburgo. verdade, É, os verdade. últimos títulos paulistas do Palmeiras foram todos com o Luxemburgo, né? O Luxemburgo tem conquistado os títulos pelo Palmeiras aí. Então, assim, quebrou um jejum de 12 anos, que quer ou não queira, é paulista, mas. Ah, é o paulista, mas A incomoda um rivalidade, clube né? grande. E um clube igual o Palmeiras, você ficar 12 anos sem ganhar um paulista, e a pessoa perdeu o Corinthians ser tetra em cima do Palmeiras, novamente dentro da casa do Palmeiras, seria. Mas se acontecesse isso hoje, a bagaceira estava grande lá em São Paulo, pela parte da torcida do Palmeiras, né, com diretoria e tal. Mas, assim, teoricamente foi um jogo razoável, Acho que o Palmeiras foi melhor no jogo, mas, assim, no finalzinho deu esse vacilo do pênalti, acabou indo para os pênaltis o jogo, e, assim, no final prevaleceu o Palmeiras, a meu ver, foi merecido o título. Mereceu, sim, porque foi menos ruim, mas foi 2 jogos muito fraco a nível do futebol brasileiro, foi muito fraco, realmente decepcionante. São Paulo que tem um futebol, o Campeonato Paulista que é tido como o mais forte regional, né, do Brasil, mas teoricamente, assim, na prática, na verdade, tecnicamente foi muito fraco, futebol muito fraco mesmo. Mas prevaleceu, o Palmeiras é superior realmente ao Corinthians e acabou conquistando esse título aí que quebrou esse jejum de 12 anos. Verdade. Eu tô admirado aqui porque você tá buscando palavras para adjetivar aí de maneira boa, né? Essa decisão você está procurando por quê? Porque é uma vergonha. Dois times do tamanho de Palmeiras e Corinthians, né? Vou trazer para a conversa aqui o nosso amigo Nilson Silva, para a gente continuar falando aí dessa decisão. Nilson, boa noite para você, tudo bom? Boa noite, garoto.
garotos. Ô, Nilson, boa noite. Tudo beleza? Seja Opa! bem-vindo. Tudo na paz, né? Estamos Graças chegando. a Deus. Seja bem-vindo. Depender do Estamos juiz. chegando. Depender do juiz. Chegando na hora, depender do juiz aí, se for o que tá pitando aquele jogo do Juventus e Leão, é pênalti, viu? Ah, meu Deus do céu. Não é brincadeira não, né, Nilson? A gente estava falando aqui, Nilson, em relação à decisão do Campeonato Paulista, né, de Corinthians e Palmeiras. E eu tô brincando com o Alírio, que assim, ele está buscando palavras e palavras e palavras para adjetivar positivamente essa decisão, né? Esses dois jogos aí. O primeiro a gente já sabe que foi horroroso, muito ruim. Aí Alírio falou que deu uma melhorada nesse segundo jogo, eu até concordo com ele. Mas era para a gente estar falando aqui, meu amigo Alírio, ou Nilson Silva, ou amigos que estão assistindo a gente, que jogão entre Palmeiras e Corinthians, esses dois jogos. Né? Vai ficar na história, mas a gente, é que nem o Alírio disse, acho que um programa atrás, que ele quer acreditar que seja, né, a questão da pandemia, os times ficaram parados, ele quer acreditar que seja isso, mas eu acho que é mais disso do que isso aí, viu, Alírio e Nilson Silva. Nilson? Nilson? Caiu a nossa conexão com o Nilson Silva. Acho que caiu lá a conexão. Nilson? Cristiano. Pode falar, Aline. Acho que o Gustavo Gomes ficou com vergonha do futebol apresentado pelas equipes, porque ele, não, vou criar uma emoção nesse jogo, vou cometer um pênalti no último minuto para poder o Corinthians empatar, para ir para os pênaltis, para ter alguma emoção nessa final, porque acho que até ele ficou com vergonha. Inclusive é um excelente zagueiro, é muito bom zagueiro, cometeu um pênalti infantil, mas acho que até ele ficou com vergonha do futebol apresentado pelas equipes. Acho que não, eu vou dar, lógico, não tô falando na brincadeira isso, mas foi um futebol muito fraco, realmente. Para dar emoção. Que emoção não teve, não. O jogo foi muito fraco mesmo. E aí, Nilson? Pois é, Alírio. Grande abraço a você, Luciano, também o pessoal sintonizado aqui com a gente. Sem dúvida nenhuma, o jogo tecnicamente horrível. A gente pegar parâmetro aí, as últimas essas decisões, né, que tivemos aí dos campeonatos estaduais, deixa a gente preocupado, porque o Campeonato Carioca também nós não tivemos grandes jogos. Como você mesmo disse ali, tomara que seja de fato a questão da pandemia, que seja a questão do pessoal de fora do ritmo e tudo, mas fraquíssimo demais, muito fraco. Pois é, já a gente vai falar mais. Tô ouvindo. Já a gente vai falar mais em relação a essa decisão. Tá ruim aqui. Tá tudo ok. Já. Tudo beleza, Nilson. A gente vai falar já mais aí sobre essa decisão, Voltou? Né, do Campeonato Paulista daqui a pouquinho. E também, Nilson Silva vai trazer pra gente daqui a pouquinho também. Teve aí alguns jogos também, né, Nilson, da Liga Europa, né? Teve alguns jogos da Liga Europa aí já. Isso caiu aí a conexão com o Nilson, mas daqui a pouco ele vai voltar para falar com a gente. Que daqui a pouco ele vai trazer também para a gente aí tudo sobre a Liga Europa, né? Nilson que é um especialista também, ali ele vai comentar também em relação aí à Liga Europa. Teve jogos hoje aí, jogos decisivos, né? O nosso Giro Esportivo Online, como você já sabe, com apoio aí do Marcelo Esportes, na loja Marcelo Esportes, fica na Avenida Doutor Antônio Mourão Guimarães, próximo à Pax Nacional, aqui em Brumado. Para mais informação, mande um WhatsApp pro meu amigo Marcelo Esportes, né? Que é o 999449086. 999449086. Para você que é vascaíno, lá acabou de chegar lá as blusas, né? As lançadas pela capa aí já chegou lá no Marcelo Esportes. Então, entre em contato com o Marcelo aí para você garantir a sua também. Você que torce para outro time também. Você que não torce para time nenhum, mas quer ficar bonitão, né? Vai lá na loja Marcelo Esportes e fala,
eu ouvi Cristiano Santos anunciando lá que ele vai dar um desconto bem bacana para você lá, tá bom? 999449086 é a loja Marcelo Esportes. Em nome também dos bolos da Linde, né? Bolos da Linde que no final de semana tem. Aí, aliás, deixa eu agradecer a você aqui que tem, né, nos ajudado aí, né? Comprando, nos dando aquela moral. Então, muito obrigado aí, né, por vocês clientes do Bolos da Linde, estarem sempre aí confiando no trabalho da Linde, aqui na rua Sebastião Meira, número 120, aqui no bairro São Jorge. Para mais informações, entre em contato aí com a Linde, 99864 7115. 99864 7115. Bolos da Linde. Nilson, chama meu amigo Nilson novamente aqui para falar com a gente. Nilson. Tá beleza agora, Nilson? Ei, Cristiano. Agora tá tranquilo, voltou, né? Garoto, voltou. A conexão tá. Agora voltando. Mas agora tá beleza, né? Pois é. Agora tá beleza. Agora tá tranquilo. Beleza. Pois é, de fato, como a Nilson, fala pra gente. Falando, a questão da pandemia mesmo, viu? Que seja a questão Pode continuar, Nilson. Porque que tivemos aí uma final, 2 jogos de final. O primeiro, então, meu Deus do céu. Eu acho que eu tenho um raciocínio de que um corintiano, amigo corintiano meu, sempre fala isso, que se de repente alguém tá lá em Marte ou em Júpiter e pousar na Terra e ouvir falar sobre a fama do futebol, falar bem assim, ó, lá no planeta Terra existe futebol, e no Brasil, o país fala que o país do futebol existe, é bom demais. Aí ele chega e para na frente da TV para assistir aquele jogo, ele vai falar, isso aí que é futebol? Não quero acompanhar isso aí não. É verdade, Nilson. Foi dois jogos horrorosos, esses 2 jogos aí do campeonato. Que o Alino disse, né? Deu uma melhoradinha também nesse último jogo decisivo aí. Mas vamos começar, Nilson. Vamos começar falando da Liga Europa aí, Nilson. Quer trazer informação pra gente? Rapaz, temos sim. E que final de semana, hein? Ali, Cristiano, ouvinte aí do nosso Giro Online. Final de semana que tivemos decisões de campeonatos em São Paulo, na Bahia, início do Campeonato Brasileiro e definição aí desse ano totalmente atípico de Liga dos Campeões. E foram definidos aí, o Barça venceu, também não convenceu também, 3-1 Napoli, acabou avançando, o Real Madrid está fora, e alguns questionamentos com relação ao Zidane, principalmente por não ter colocado o Vinícius Júnior. Aí você pode até me perguntar, o Vinícius Júnior é um jogador acima da média? É craque? Até acho que não. Acho que bom jogador, mas pelo que vinha demonstrando nessa reta final do Campeonato Espanhol no Real Madrid, em alguns bons jogos, essa arrancada do Real Madrid no Campeonato Espanhol, eu acho que não há algo que justificar, a não ser que ele tenha algum problema com lesão, de não ter colocado ele pelo menos para entrar, né? Fez 3 substituições e não colocou. Eu acho que ficou um pouco meio estranho para o Zidane nisso aí. Certo é que o Real Madrid caiu, e aí nós teremos umas quartas de finais agora, em jogo único, Cristiano. Agora, ouvinte, não teremos mais aí Manchester City e Lyon, né? Que o Lyon também acabou eliminando a Juventus, nesse critério de gol de fora de casa, né? Que a gente tanto questiona. Mas Manchester City e Lyon, Barcelona e Bayern de Munique, que jogo, esse jogo promete. Vai ser um jogo só, vai ser já na sexta-feira agora. Sexta-feira, 4 horas da tarde, já teremos Barcelona e Bayern de Munique. Né? Manchester e Lyon no sábado também lá. E na quinta-feira, né, já começa na quinta, moço. Já começa na quinta com o RB Leipzig, que é o time aí mais um do Red Bull, mais uma franquia do Red Bull na Alemanha. Vai encarar aí a grata surpresa também com o Atlético de Madrid, de Simeone, que é um time que meia, né, Alírio? O Simeone gosta de estacionar um ônibus na frente, uns 3, 4 ônibus, mas com certeza. Tem melhorado um pouquinho a equipe lá. E Paris Saint-Germain e Atalanta, que a Atalanta, para mim, é a grande surpresa, não só da Europa esse ano. Acho que esse clube aí, o Paris Saint-Germain é favorito, mas vai ter que suar muito para ganhar do Atalanta, principalmente quando se trata, Cristiano e Alírio, você aqui no clube também, a Itamara, aí com a gente também, a Itamara Oliveira, muito obrigado por estar com a gente, boa noite. O que acontece? Quando se torna um jogo só, a coisa pode ser imprevista. De repente, uma noite, essa volta, a questão da pandemia e tudo. Então,
Paris Saint-Germain tem que tomar cuidado também com esse Atalanta. Mas grande jogo, sem dúvida nenhuma, Barcelona e Bayern de Munique, dois grandes aí, eu acho que com boa chance do vencedor ir para a final nessa Liga dos Campeões. Você falou aí que começa na quinta, na verdade começa na quarta-feira, viu, Nilson? Um Atalanta e Paris Saint-Germain. Quarta-feira, dia 12. Isso, dia 12, Isso, perdão. O Atalanta, surpresa aí, né? Surpresa da Liga contra o Paris Saint-Germain. Ô, Alírio, deu uma pincelada também, Alírio, dessa Liga dos Campeões, esses jogos aí. Eu também concordo com o Nilson que o jogo mais, assim, que mais o pessoal vai querer assistir é o Barcelona contra a equipe do Bayern de Munique. Ainda mais agora que é um jogo só, né? Com certeza, é o jogo mais esperado, né, do momento. Mas tem também o PSG, esse Atalanta que surpreendeu, né, até mesmo no Campeonato Italiano, e também o PSG, segundo o Neymar, segundo ele, vive o melhor momento da carreira dele agora, tá mais maduro, tal, que preparou para ver se ganha essa Liga dos Campeões. Então, assim, são 4 confrontos. Eu acho que o Atlético de Madrid, para mim, entra também para aquele peso de favorito também, porque é um jogo só, igual o Nilson falou. Então, assim, coloca lá 4 bitrem lá atrás lá e segura e joga por uma bola, ou prorrogação ou pênalti, entendeu? Acho que, assim, o Atlético de Madrid, ao meu ver, é um dos que deve chegar aí, nada lá na semifinal. Mas, assim, o grande jogo é Barcelona e Bayern de Munique, né? Vai ser um grande jogo. O Bayern está em melhor momento, o Barcelona depende de Messi, né? Mas vamos ver aí, aguardar um jogo só, campo neutro, acho que tudo pode acontecer aí nessa reta final da Liga dos Campeões. Na Liga Europa... Nilson, pode continuar, Nilson. Só para fechar, a Liga Europa também, Wolverhampton e Sevilha vão jogar já, né, amanhã, Wolverhampton com Sevilha. O Manchester United que venceu a equipe do Copenhague por 1-0. E a Inter de Milão fez no Bayer Leverkusen. Oi? E o pênalti do Manchester foi Mandrake também, viu? Foi Mandrake aquele pênalti, viu? Tá tendo erro, nem Alírio. Você tem percebido, Cristiano, também. Tá tendo erro de arbitragem na Europa, é impressionante, né? E a gente lembra que tem o VAR, né? Mas aí, no caso, como ele marcou com convicção, estava em cima do lance, aí o VAR nem chama, segundo o Simon estava falando na transmissão, que o VAR nem interfere, entendeu? Mas o cara botou a mão no ombro do cara, colocou, mas o cara desabou que parecia que tinha caído um saco de cimento na cabeça dele, cara, você é doido. Ao meu ver, não foi pênalti não, mas... O Balmante também amassou o segundo tempo, a prorrogação todinha, o goleiro do Copenhague fechou, mas... Falei, tá bom, joguinho bom. Outra coisa, você assistir um jogo da Europa comparar com esses jogos que você assistiu no Brasil, cara, é outro nível, é diferença, é gigantesca, viu? É grande. Pois é, então vamos falar de campeonatos estaduais, né, as finais, as decisões. Aí tivemos também a decisão, né, do Campeonato Baiano, né, gente? Tivemos a decisão do Campeonato Baiano. Meu amigo, o Bahia sofreu também, sofreu para ser campeão em cima do Atlético de Alagoinhas, meus amigos. Primeiro confronto 0-0, segundo confronto 1-1, e aí bateram-se 12 pênaltis para decidir aí o título do Campeonato Baiano de 2020. Para repetir aqui o que o Alírio disse, né? Vamos acreditar que seja realmente devido à parada aí por causa do coronavírus, né, gente? Não é isso, Alírio? Certeza, mas assim, Bahia, a gente tem, Bahia vai fazer bonito no Brasileiro e tal, lógico que nem estreou ainda e tal, tem muita para acontecer ainda, mas tem que abrir o olho, porque o time é bom, mas futebol apresentado até agora nada, tomou o sufoco do Atlético de Alagoinha, perdendo, conseguiu empatar, foi para os pênaltis, o Magno Alves, né, mais uma vez, o interminável Magno Alves, aos 44 anos, fez um bonito gol de fora da área, um belo chute. Então, assim, o Bahia tem que abrir o olho, viu? Sei lá se Roger Machado já está desgastado ali com os jogadores, alguma coisa de errado também, porque o grupo é bom e não está apresentando um bom futebol, suou para ganhar do Atlético de Alagoinha, então tem alguma coisa errada. É, verdade. Nilson, qual a sua análise sobre esse confronto aí? Bahia passou sufoco, né, Nilson? Passou sufoco e eu acredito naquela questão da camisa, viu, Alírio, Cristiano?
ouvinte online, porque o Atlético de Alagoinhas teve tudo para vencer o jogo. Tomou um gol bobo, um gol que estava com a bola dominada, né? Acabou roubando a bola. Ainda, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar esse lance num ângulo melhor, mas eu ainda tenho algumas dúvidas com relação àquela bola saiu, não sei se ela saiu totalmente. Sei que foi um gol também, o pessoal parou, mas o Atlético de Alagoinhas caprichasse mais um pouquinho e ia ser campeão do Bahia. Acho que como ali colocou, se você for olhar no papel, jogadores que o Bahia tem, né? Jogadores como o Rossi, o Danielzinho que fez o gol, Daniel, outros jogadores como o Cleison, por mais que a torcida Rodriguinho. Rodriguinho. Então, é um time, no papel, não é ruim, não. Você tem algumas boas peças, mas como o Alícia colocou, não está rendendo. O próprio Roger, em entrevista, ele disse que ele sabia se em um outro reverso ele perdeu o título da Copa do Nordeste, ele não ficaria. Então, como eu havia dito anteriormente na nossa última live, com relação ao do Gesualdo, que estava nos dias contados, é outro que eu vejo também. O Roger, 2 ou 3 resultados ruins no Campeonato Brasileiro, ele vai acabar sendo demitido. Está desgastado, realmente, ali tem razão. O Bahia pode apresentar mais do que vem apresentando. Então, um time muito premeditado, muito pragmático demais, muito fraco. Por pouco não perdi o título aí do Atlético de Alagoinhas. Pois é, o Bahia que teve a chance, os jogos, né? Tudo em Pituaçu, do Campeonato Baiano, quanto também da Copa do Nordeste, não soube aproveitar o fator casa, né? O Bahia, Pituaçu é a casa do Bahia. O Bahia não soube aproveitar isso na Copa do Nordeste, quase não aproveita isso também, fator casa aí, nessa decisão aí contra o Atlético de Alagoinhas, né? E vale ressaltar que o Bahia estava jogando esse Campeonato Baiano com um time alternativo, só que na final levou tudo que tinha de melhor para dentro de campo. Então, assim, realmente suou para ganhar. Não tem desculpa. E, assim, começar bem o brasileiro aí, 2 tropeços aí, eu acho que o Roger dança, porque o Bahia tem bons jogadores. O Bahia tem 2 bons laterais, tem o Elber e Grego, 2 bons volantes, Rodriguinho, já outros jogadores vocês falaram, muito bom time do Bahia, não é para estar. O Bahia tem time para ficar entre os 10 no brasileiro ali, sossegado. Mas com o futebolzinho que tem jogado aí, meu amigo, não tem que melhorar bem, bastante, para poder apresentar um rendimento melhor, porque até agora não disse para que veio ainda não. Está muito fraco o time do Bahia. Pelo menos o futebol apresentado está fraco. Pois é, meus amigos, pois é, né? Bahia campeão, mas ficou aquela coisa que nem vocês disseram aí. A torcida ficou com o sinal de alerta ligado, né? Porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, vai terminar só lá em fevereiro do ano que vem, 2021, devido à pandemia aí, mas é um campeonato longo, que requer esforço físico, requer qualidade, requer também elenco, e sei não, mas dificilmente, como vocês mesmos disseram aí, dificilmente, com esse futebolzinho aí apresentado pelo Bahia, dificilmente o Roger Machado consegue se manter no cargo aí. Falar de outra decisão, que é a decisão do Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista aí foi decidido também nesse final de semana, por isso o Palmeiras acabou não jogando o Campeonato Brasileiro e também, evidentemente, o Corinthians, né? Assim como aconteceu com o Bahia, que também ainda não fez sua estreia no Campeonato Brasileiro devido à decisão aí do Campeonato Baiano nesse final de semana também. O time do Corinthians com o Palmeiras 0-0 no primeiro jogo, no segundo, como vocês mesmos disseram aí, deu uma melhoradinha, né? Deu uma melhoradinha aí no confronto, né? No jogo, mas só mudou o placar, né? Mudou o placar de 0-0 para 1-1, né? Decisão nas finalidades máximas, e aí o Palmeiras acabou levando a melhor na decisão aí, 4-3 nos pênaltis. Eu vou começar pelo Corinthians, e eu quero que vocês falem aí, né, para quem está ouvindo a gente, em relação a esse time do Corinthians, analisando esses 2 jogos da final aí contra o time do Palmeiras, que é um time que certamente, né, vai brigar aí pelo título do Campeonato Brasileiro. O que dá para esperar desse time do Corinthians, que foi vice-campeão agora do Campeonato Paulista, mas que tinha conquistado os 3 títulos anteriores do Paulistão? A meu ver, sim, o Corinthians sempre é uma incógnita no campeonato, né? O Corinthians ultimamente não tem tido grandes equipes, aquele elenco todo, mas o Corinthians já tem um DNA de jogar fechado, joga por uma bola para poder
um time retranqueiro, na verdade, é a língua do futebol, retranqueiro mesmo, a equipe do Corinthians, joga por uma bola, tal, ganha, retranca, tem uma defesa boa, um ótimo goleiro e tal. Então, assim, mas para brasileiro, assim, acho que é muito cedo a gente falar ainda, mas eu acho que assim, o time do Corinthians vai passar dificuldades esse ano no Campeonato Brasileiro, porque o time está bem mais inferior, está bem inferior esse ano. Eu acho que vai dar trabalho. O Corinthians vai trabalhar a sua torcida. Viu? Qual a sua opinião, Nilson? Eu acho o seguinte, o Corinthians, por mais que a gente sempre fala, não tá jogando bem, mas é aquele time muito difícil de ser batido. O Corinthians, ele tem aquele histórico de sempre montar um sistema defensivo muito sólido. Eu acho que o Thiago Nunes, aos poucos, está ajeitando. Está longe do ideal, eu acho que muito longe do que o torcedor do Corinthians espera. Porém, se a gente for analisar os últimos anos, o time que mais venceu campeonatos aí foi o Corinthians. Mais títulos, né? Que tem mais títulos do século aí é o Corinthians. E muitos desses títulos, amigo, na base ali do futebol fraco, apresentando futebolzinho ali, ganhando de goleada de 1-0, segurando o Cássio lá atrás, pegando tudo, a zaga, sistema de defesa sólido. Acho que o Corinthians precisa de meio campo um pouco melhor. O Ederson ainda vem jogando, mas também a gente não pode analisar pelo Corinthians também, que foi alguns jogos chute de fora da área, né? Alguns gols aí. Então, mas é um jogador que se interessou, mas ainda falta naquele meio campo. O Luan, sinceramente, não vejo possibilidade do Luan. Acho que o Luan fez aquele ano maravilhoso no Grêmio, mas depois está provado que é um novo Lucas Lima, um Davi, jogadores que parece que não tem aquela vontade, aquela disposição para jogar a bola. Aí o jogador de velocidade já está se acertando. Eu acho que não sei se o Corinthians não fica lá em cima, mas eu acho que dá para fazer um campeonato razoável. Longe, talvez, do que o torcedor espera, né? Que é brigar por títulos, por vaga na Libertadores. Mas eu vejo um Corinthians ali de meio da tabela, ali na sétima, brigando ali, dependendo da posição da Libertadores de um G7, G8, acho que ele está por aí. Eu vejo por aí. Analisando o trabalho que vai evoluir. A gente vai evoluir, mas está longe do ideal. Pois é, e o time do Palmeiras, por outro lado, né, rapaz? O time do Palmeiras que, financeiramente, o time do Palmeiras tem grana, né? Tem um elenco bom também, tem um bom elenco, isso é inegável, mas o time parece que, como o Nilson disse aí, questão do jogador preguiçoso, parece que o time do Palmeiras é todo preguiçoso, né? Você não consegue ver o time do Palmeiras jogando, desde o ano passado, você não consegue ver o time do Palmeiras jogando um bom futebol. Não dá para você assistir um jogo do Palmeiras e falar assim, nossa senhora, esse time do Palmeiras joga demais. Não dá, né? E poderia estar jogando bem, né? E tivemos até uma boa discussão hoje, né? No nosso grupo, no GE lá do WhatsApp, uma boa discussão, né, Alírio? Entre Alírio e Edmilson, que em breve vai estar aqui com a gente também, uma discussão bastante bacana. Discussão, quando eu falo discussão, mas não é briga, gente, é discussão numa boa, né? Cada um com o seu ponto de vista, isso é muito bacana. Agora eu pergunto para vocês, meninos, é o seguinte: e esse Palmeiras vai realmente lutar pelo título do Campeonato Brasileiro juntamente com a equipe do Flamengo? E para vocês, quais as chances aí do Palmeiras ser campeão brasileiro esse ano de 2020? Assim, ao meu ver, a gente fazer um prognóstico agora, assim, de qualquer equipe, com exceção do Flamengo, é um pouco precipitado, entendeu? Mas assim, ao meu ver, o Palmeiras é uma equipe que tem dinheiro, tem bala na agulha, como se diz, mas não contrata bem, entendeu? O Palmeiras tem jogadores no Palmeiras ali que já deu o que tinha que dar. Lucas Lima, Gustavo Scarpa, não sei que jogava tanta bola no Fluminense, no Palmeiras, a torcida já não aguenta mais ele, né? Gustavo Scarpa, Ramires, são jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Palmeiras. Não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras. Então, assim, treinador também, ao meu ver, ganhou tudo, foi o melhor do Brasil. Hoje, para mim, é um treinador ultrapassado. Tanto é foi a entrevista que ele deu ontem depois do jogo, né, não sábado, né, dizendo, vai lá assistir os treinos, não sei o quê, dizendo que ele continua o mesmo Luxemburgo continua o nome, RG, CPF, tudo mesmo. Agora, futebol mesmo, que ele não mudou, eu vejo o Palmeiras da mesma forma do ano passado, né? De Mano Menezes, de Filipão. Aliás, Filipão era até melhor, que fazia gols e tudo. E esse Palmeiras agora, futebol fraco, futebol. Ele mexeu muito mal no sábado, tirou o menino, o melhor jogador do Palmeiras, o Gabriel Menino, ele tirou no segundo tempo, entendeu?
Eu vejo que o Palmeiras precisa de um bom treinador, que o Luxemburgo, para mim, já deu o que tinha que dar, entendeu? Ah, mas no Vasco, o Admilson falou, no Vasco, o Vasco não caiu, quase ia cair na última rodada, entendeu? Ele teve uma importância somente para não ter rebeliões, jogadores que não recebiam salário e tal, não fazer aquelas reuniões para poder não querer entrar em campo, fazer cobrança com a diretoria, mas assim, ele foi importante por isso. Mas futebol mesmo, que o futebol Vasco apresentou, quase caiu na última rodada. Então, assim, e o Vasco não caiu por conta de quê? Dos adversários que foram pior que o Vasco. Mas se fosse um pouquinho melhor, tinha caído, não tinha outra escapatória. Então, assim, eu vejo o Palmeiras precisa de um bom treinador e precisa de alguns jogadores. Precisa de um bom centroavante, precisa de um bom meia de ligação, entendeu? Para poder brigar pelo título. Eu, sinceramente, o campeonato começou agora, mas eu não vejo o Palmeiras como favorito do título mais não. O ano passado eu até achava, agora hoje, no momento, eu não vejo não. Eu acho que o Palmeiras vai ficar do terceiro para baixo. Nem vice ele não fica esse ano. Se não mudar, né? Se não mudar, contratar algumas peças. Pois é, Nilson. E esse Palmeiras aí, menino? Nilson? Nilson Silva, tá ouvindo a gente, Nilson? Nilson tá ouvindo a gente, não. Nilson? Nilson tá ouvindo a gente, não. Por aí mesmo, viu? Pois é. Ali, Cristiano, porque a equipe do Palmeiras você poderia esperar uma coisa melhor, né? Poderia esperar uma coisa melhor, mas o time de fato não vem rendendo. Acho que, como ali disse, não tem meia de ligação. É um time que. Acho que a grata surpresa da equipe do Palmeiras é o Patrick. Eu acho que poderia ter feito isso antes, como você mesmo disse, né, Alírio? Contratar alguns jogadores que caros e no mercado que não tem tanto rendimento, quanto ele poderia colocar na base, na própria base. O Palmeiras foi um time que Palmeiras e São Paulo foram os times aí que mais chegaram nos campeonatos de base nos últimos anos, aí, juntamente com o Flamengo. Isso você não vê tanto, aproveitando tantos jogadores na base. E esse Patrick é um bom jogador, mas alguns jogadores não estão rendendo realmente o que pode, o que a gente se esperava. E, como você disse, é cedo, mas pelo que a gente vê no início de temporada, eu já coloco o Palmeiras um pouquinho atrás em relação o próprio Atlético Mineiro, que a gente tem um trabalho que pode, não analisado ontem, na vitória de ontem, mas pelo time que a gente pode desenvolver, pelo treinador, pelos jogadores que estão chegando, um Grêmio, que é um trabalho mais sólido. Então, acho que é um campeonato bem previsível. Agora o Palmeiras, acho que o Palmeiras pode brigar, pode, mas tá fraquinho, sinceramente. Acho que não é muito longe do que o torcedor espera. Você também concorda com o Alírio que o título foi entregue nas mãos certas aí, merecida, o título do Palmeiras, ou Nilson? Acho que sim, com certeza. Acho que o Palmeiras. Foi menos ruim, Na né? verdade, também foram 2 jogos. A gente até comentou no início aqui que o Corinthians também poderia ter ganhado. Mas no final da conta, assim, entre Corinthians e Palmeiras, foi menos ruim. Ele entrou pela janela, mas quase que foi campeão, hein? Foi menos ruim. Acabou aí que perdendo nas cobranças de pênalti, por pouco o Corinthians foi campeão e teve torcedor de São Paulo que comemorou, viu? Porque ia ficar aquele peso para poder ter eliminado. Mas, de qualquer forma, o Palmeiras acho que foi. Pois é, meninos. Vamos sair então dos campeonatos estaduais, das finais aí, Bahia campeão na Bahia e o Palmeiras campeão lá em São Paulo do Campeonato Paulista. Falar de Série B do Campeonato Brasileiro, que também começou nesse final de semana, né? Tivemos aí a estreia do Vitória, tivemos também a estreia do Cruzeiro e a gente vai falar um pouco também dos outros jogos que aconteceram na rodada. Mas vamos começar pelo jogo do Vitória. O Vitória que recebeu a equipe do Sampaio Correia, venceu por 1-0, né? Gol de pênalti. Mas eu pergunto para vocês, venceu, mas o Vitória convenceu, gente? Goleada, né? Vitória 1-0, gol de Thiago Carleto de pênalti. Mas sim, Vitória, ao meu ver, como eu falei a semana passada, um time fraco, assim, ao meu ver, não tem time para subir para a Série A. Não sei que chega algumas contratações, embora o presidente disse que não vai contratar, mas na hora que apertar mesmo vai ter que contratar. Mas assim, é uma equipe muito fraca, entendeu? Sampaio Corrêa também é um timinho fraco também, a equipe está em montagem ainda. Então, assim, o Vitória mereceu ganhar, mereceu, mas foi um futebol fraco. Ambas as equipes, ao meu ver, nível técnico muito baixo. Acho que nenhuma das duas aspira
ponta de cima, a parte de cima da tabela, não. É isso mesmo, Nilson? A gente perdemos a conexão com o Nilson aí. Pois é, rapaz. O time do Vitória 1-0 para cima do Sampaio Correia. Começa bem aí com o pé direito, né? Digamos assim, como diz o Alírio, foi goleada, né, Alírio? Foi goleada 1-0 Vitória, mas o É campeonato é importante longo. ganhar, né? É. É sempre bom começar uma competição tão importante, né? Ainda mais longa, né? Como é a Série B do Campeonato Brasileiro, vencendo, né? O Vitória fez aí o seu dever de casa e Vitória fez o seu dever de casa e agora aí ganhou por 1-0, né? E evidentemente que pelo menos deu uma acalmada aí no seu torcedor, até porque o torcedor tá numa bronca danada com o time do Vitória, né? Com a direção do Vitória, enfim. Então a coisa lá não tá fácil. Vitória eliminado no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, mas começou bem agora aí o Campeonato Brasileiro da Série B. Nilson, fala um pouquinho desse Vitória, hein, Nilson? 1-0 para cima do Sampaio Correia. O torcedor do Vitória há de viver um ano aí ainda cheio de emoções, fortes emoções. Eu acredito que o time do Vitória, como o Alírio disse, precisa reforçar, precisa olhar no mercado, resgatar a sua base também. Eu acho interessante, porque o Vitória sempre teve uma história muito legal na base. E ultimamente a gente não tem visto isso, né, Alírio? Pelo menos dentro de campo, tantos resultados como o Vitória em outrora fazia. É uma referência na questão da base. E agora, sobretudo, nessa necessidade financeira, né? A necessidade faz o ladrão, já tem um dito popular. Agora, é interessante um triunfo, né? Positivo, logo no primeira rodada do campeonato, para dar moral. Você faz 3 pontos da equipe do Sampaio Corrêa, que é uma equipe que provavelmente deve brigar para cair, para a Série C, e faz o papel de casa. O Vitória, na sua história, mais principalmente de alguns conquistas, você colocava sempre o Vitória muito forte jogando em casa. Então é isso que o Vitória tem que se manter. E nos últimos anos aí começou a perder muitos jogos fáceis no Barradão, mas era muito difícil você vencer o Vitória jogando em casa. Então, aí uma vitória interessante do Barradão, começa bem o campeonato, mas o torcedor vai sofrer um pouco até o final, eu acredito. Tomara que eu esteja errado. Tomara que o Vitória aqui emplaque uma sequência e volte a disputar a Série A. E a gente quer ver Bavi na primeira divisão. Mas a perspectiva, pelo menos, não que a gente viu, né? O que deixou de ver no Vitória nesse início de ano, faz com que a gente imagine o projeto um ano do Vitória um pouco conturbado. A gente tá falando de expectativa, tá falando de ter um clássico, né? Bavi na Série A do Campeonato Brasileiro, mas o torcedor do Cruzeiro também quer ter aí o clássico mineiro de volta na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro começou bem a sua caminhada aí na série B do Campeonato Brasileiro, né? 2-1 para cima do Botafogo de Ribeirão Preto, com um placar apertado, né? Passou algum sufoco ali, mas conseguiu vencer, pelo menos nessa primeira rodada aí. O time do Cruzeiro venceu e deu, como disse o Vitória, né? Deu aquela aliviada aí. E esse Cruzeiro aí, Alírio, começou com o pé direito, né? Importante começar vencendo, né? Mas outra equipe tá montando, uma equipe que tá, né, se montando, sendo montada agora, lógico, não tem, tá vivendo um problema de crise financeira, a torcida não deve esperar bons jogadores, né? Jogadores de alto nível. Apenas os remanescentes, né? Fábio, o Henrique, né? Tem esse menino que fez o gol, o Kaká, que é da base, é um bom zagueiro, já jogou algumas partidas do ano passado, o Léo, zagueiro. Então, assim, foi uma estreia boa porque venceu, mas passou sufoco, tomou um gol aos 40 minutos do segundo tempo, né? Mas conseguiu reagir e logo conseguiu logo em seguida fazer o gol da vitória. Então, assim, a torcida do Cruzeiro também vai passar um pouco de sufoco. Acho que a equipe está sendo formada ainda e também já a questão de entrar com 6 pontos negativos. Então, assim, é um pouquinho mais assim, eu aposto que o Cruzeiro vai retornar à primeira divisão. Acho que tem tudo, aos poucos vai contratar aquelas peças mais baratas, mas que encaixa certinho e o Cruzeiro vai voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. Pois é, Nilson. E essa verdade, Alírio. E a sua expectativa, Nilson? Esse Cruzeiro que começou com o pé direito, 2-1 para cima do Botafogo, mas como o Alírio disse, a partida não foi fácil, não, rapaz. Foi um jogo complicado. Quando tomou o empate aos 40 minutos, sinceramente eu achei, nossa,
que é aquele peso, né, ali, Cristiano? Você coloca um time de Série A, um time tão vitorioso quanto a equipe do Cruzeiro, aí tomou um gol 40 anos naquele Série B, aquele trauma voltou. Eu não acreditei que o Cruzeiro fosse buscar força para conseguir o segundo gol. Aí depois, uma bela jogada, o Jean, né? O Jean, um jogador vitorioso também, acostumado com títulos no Palmeiras, no Fluminense, acabou fazendo o gol e 2-1. Agora, eu achei legal, mas gostei muito daquele cruzamento do Cáceres, né? Cáceres, lateral direito do Cruzeiro. Nossa, que cruzamento na cabeça do Kaká, mano. Um cruzamento perfeito, por mais que a zaga tenha dado um mole ali, o Kaká, mas é como o Alírio colocou. Acho que esse time do Cruzeiro, com esses jogadores, jogos, tudo, uma contratação pontual, não foi um jogo que o Cruzeiro Está tendo um pouquinho de dificuldade aí com a internet do Nilson Silva, mas ele vai voltar aqui para terminar o seu raciocínio aí. Mas é mais ou menos isso mesmo, né, Alírio? Você disse aí, Cruzeiro pela camisa, né? E acaba pesando mesmo, na hora decisiva, a camisa acaba pesando. E o Cruzeiro vai encontrar dificuldades na Série B do Campeonato Brasileiro, mas como você e o Nilson Silva disse também, deve, né? Se não acontecer nada, uma tragédia maior aí, o Cruzeiro deve retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Eu creio que sim. Acho que o Cruzeiro vai tá montando a equipe, mas acho que tem, pela camisa, tradição, acho que vai prevalecer e o Cruzeiro vai retomar, vai voltar ao futebol brasileiro, a Série A. Série A do Campeonato Brasileiro, pois é. Tivemos também aí os demais jogos, né? Além de vitória 1-0 para cima do Sampaio Correia e Cruzeiro 2-1 para cima do Botafogo, tivemos também o Cuiabá empatando em 0-0 com o Brasil de Pelotas. Tivemos ainda o Confiança, hein, Alírio? Confiança 2-2 com o Paraná Clube, hein? Que bom jogo, eu assisti esse jogo, rapaz. O jogo é emocionante, viu? Melhor que a final do Paulista. Foi. Sério mesmo. Que Foi jogo. melhor, foi melhor. 2-0 2-0 pro. Confiança tá perdendo 2-0. Aí Pro Paraná Clube. conseguiu. Foi perdendo pro Paraná 2-0. Aí conseguiu fazer um golzinho. Aí quando foi no último minuto, o juiz deu 5 de acréscimo. Aos 49, o cara dentro da meia-lua acertou um chute no ângulo, conseguiu empate. O empate foi justo. Mas foi um grande jogo, um bom jogo mesmo. Pois é, rapaz. Confiança 2-2 com o Paraná Clube. Nilson Silva, terminar o seu raciocínio, Nilson? Nilson? Acho que o Nilson não está ouvindo a gente ainda não. Pois é, Confiança 2-2 com o Paraná. Tivemos também o Juventude no sábado 2-1 para cima do CRB. Tivemos o Operário começando bem também a Série B do Campeonato Brasileiro, né? 3-1 para cima do Figueirense. Tivemos ainda o CSA 1-0 para cima do Guarani. O Guarani que eu acho, né? O Guarani é um dos times que vai brigar aí para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta perdeu em casa para o América Mineiro por 1-0. Eu também acho que se América Mineiro também acho que é um dos times aí que vai brigar. Vai brigar, né? Lá é em a última cima. rodada aí. Vai brigar lá em cima, né? Para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. E tivemos o Oeste 0-0 com a equipe da Chapecoense. Foram jogos aí que aconteceram da Série B do Campeonato Nacional. Como você mesmo disse, Alido, o Cruzeiro começou a Série B com menos 6 pontos, né? Foi a punição. Como ele venceu, ele está na lanterna nesse momento, com menos 3 pontos, mas aí, devido ter, né, começar a Série B, menos 6 pontos, aí você começa ganhando, dá aquela aliviada aí, né, dá aquela aliviada e para buscar mais vitórias, para zerar isso aí, porque se demorar muito tempo com saldo negativo, a pressão só aumenta mais e mais com um time do tamanho do Cruzeiro, né? Então foi a Série B do Campeonato Brasileiro. Diga, Lírio. Não, com certeza. Emplacar 2 vitórias logo para pagar o que deve e aí começar de verdade o campeonato para eles. Zero. Começar do zero aí, né, amigo? É verdade. Porque se você faz 3 jogos, por exemplo, aí você consegue uma vitória só, aí você fica ainda com saldo negativo, a pressão começa a aumentar ainda mais, né? Porque a pressão do Cruzeiro esse ano vai ser sempre alta aí para aquela pressão para ele voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Deixa eu colocar novamente o nosso amigo Nilson Silva aqui na nossa conversa. A gente está tendo um pouquinho de problema aí com a internet, né? Mas Nilson já está de volta. Tá ouvindo, Nilson? Nilson? Opa. Agora beleza, né? Beleza. Nilson, termina seu raciocínio aí em relação ao Cruzeiro, Nilson.
É dessa forma, né, que vocês estavam falando aí, a conexão estava caindo um pouco aqui, porque, como você disse, a pressão é grande, porque você começa com -6, já aconteceu isso com a Juventus também, na Itália, não é complicado, mas o Cruzeiro vai ter que se acostumar, né, a partir do momento que caiu, né, todas as demandas, a conta ia chegar, e vai ter que conviver com um time que não é grandes coisas, mas pelo nível da Série B, como eu disse, acho que dá para o Cruzeiro ainda assim conseguir chegar entre os 4. Agora vai ter que fazer uma arrancada grande logo no início. É importante estar arrancando e sair vencendo seus jogos fora ou dentro de casa, se impor, porque senão fica complicado. Porque a Série B também, a gente fala do nível baixo, mas tem equipes que são niveladas também, né? Por baixo ali, mas tem muitas equipes que querem também querem voltar aí. Vai ser um pouco complicado, mas acredito que o Cruzeiro, pelo menos na quarta colocação, coloca. Nesse momento, o mais importante o Cruzeiro é isso, é voltar a elite, tentar se arrumar e voltar a ser o clube aí de disputar a elite do futebol brasileiro. Pois é, amanhã já tem a segunda rodada aí da Série do Campeonato Brasileiro, né? Quase todos os jogos serão na terça-feira, com exceção aí de 2 jogos, né? Que acontecem na quarta. Na terça-feira teremos a abertura da segunda rodada, né? Com o Botafogo de Ribeirão Preto recebendo Confiança. O Brasil de Pelotas recebe a equipe da Ponte Preta. Teremos também o Sampaio Corrêa jogando contra o Juventude. O Guarani de Campinas recebe a equipe do Cruzeiro. Teste bom pro Cruzeiro aí, né, gente? Guarani e Cruzeiro lá no Brinco de Ouro da Princesa, né? Primeiro, né, jogo complicado, né? O Guarani já estreou com derrota, joga lá em Campinas buscando reabilitação. O Cruzeiro precisa ganhar para poder pagar logo o saldo devedor, né? Negativo. Vai ser um joguinho bom aí, mas é jogo difícil, viu? Tem moleza mais não. Esse campeonato aí, Série B, é tudo equilibrado. Guarani pode complicar aí, Nilson? O Guarani parece que depois que voltou a pandemia, tá como aquele no filme Space Jam, né? Parece que esqueceu aquele que rouba os talentos. Aquele filme lá com o Michael Jordan participa com perna longa. Porque parece que esqueceu de jogar bola. O Guarani estava com a classificação do Campeonato Brasileiro nas mãos, aí vem dois jogos, perde os 2 jogos, aí segue de novo, volta a perder, tá numa fase, aí tá pro Cruzeiro se aproveitar disso aí, viu? Desse péssimo momento aí do Guarani, realmente. O momento do Guarani é terrível. Verdade, Nilson, verdade. Teremos também aí na terça-feira, mais conhecida como amanhã, né? O Paraná Clube recebe o Avaí. Teremos também o América Mineiro jogando contra o Cuiabá. O América Mineiro estreou com vitória, né? Fora de casa. O Figueirense recebe a equipe do Vitória. Esse jogo às 9h30 da noite. É um bom teste também para a equipe do Vitória aí jogando contra o Figueirense. Figueirense também que, por muito tempo, né? Frequentou a Série A do Campeonato Brasileiro. Perdemos novamente a conexão com o Nilson Silva. Mas daqui a pouco a gente restabelece aí a conexão. O Náutico recebe a equipe do Operário também amanhã na terça-feira. Quarta teremos 2 jogos fechando aí essa segunda rodada. Chapecoense jogando contra o CSA e o CRB recebendo a equipe do Oeste. Vamos dar um pulinho então na Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu buscar novamente o nosso amigo Nilson Silva aqui. O Nilson. Prontinho. Beleza, Nilson? Tô parecendo aquele time que sobe um ano, só vem passear na Série A e volta para a Série B. Internet é assim mesmo, internet é assim mesmo. Ainda mais nesse momento de pandemia, tá todo mundo conectado, né? E aí acontecem essas quedas, não tem jeito. Vamos começar a falar então de Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos já no sábado, né? No sábado tivemos aí a abertura da competição. O Fortaleza acabou perdendo para o Atlético Paranaense em casa por 2-0. O tricolor lá do Ceará, rapaz, começou mal o time aí do Rogério Ceni, né? Já o Atlético Paranaense começou aí com o pé direito a competição, né, Nilson e Alírio? Certeza. O Atlético Paranaense começou bem, sempre tem feito grandes campanhas, né? Conquistou o Copa do Brasil, Sul-Americano e tal. Então esse ano não vai ser diferente, não. Vai
mesmo perdendo tantos jogadores ali, perdeu praticamente a equipe quase que toda, mas vai ser, o Furacão vai estar brigando lá em cima de novo, tem uma base muito boa, contrata sempre jogadores pontuais, assim, reforços que chegam para suprir a saída dos outros jogadores que entram e dão conta do recado, então assim, foi uma grande vitória, e o Fortaleza esperar, né, pelo que eu vi na Copa do Nordeste, vai brigar lá embaixo, o Rogério Ceni esse ano vai sofrer com esse Fortaleza. Pois é, o Fortaleza do Rogério Ceni. E aí, Nilson, esse Furacão aí briga por Libertadores ou tem chance pelo título, Nilson? O título eu não sei, viu, Tino? Apesar de ser um campeonato imprevisível, que a gente até comentava sobre a questão da torcida, né? Se por um lado o Furacão não tem ao lado do seu torcedor, aquele estádio que realmente é um furacão, né, o Caldeirão, mas tem a grama sintética. Continua, né, ao seu favor. Ontem jogou fora de casa, conseguiu um bom resultado, né? O Léo Cittadinho, como o Aleiro coloca, jogadores pontuais, né? Jogadores que não servem em outros times, o Atlético Paranaense vai lá e busca, com a base Que também, dá com uma certo, né? molecada boa aí, novos ainda, que a gente nem não conhece tanto. O Nicão, que já talvez é o jogador mais experiente do grupo, como não me engano, acho que o Jonathan, né? Acho que o Jonathan e o Nicão são os jogadores mais Nicão, experientes desse grupo. E acho que o Furacão vai incomodar muito gente. Vai incomodar muita gente. Jandrei, né? Pegou no Pois é. gol nessa partida. Vai incomodar. A Vilar, né? O zagueiro que era do Santos, o colombiano. O Vilar tá lá Avelar, também. Avelar. A Vilar, Mas vocês falaram aí, O o lateral. time do Atlético, ele tem essas proezas, né? Pega jogador lá que ninguém quer mais e acaba dando certo lá no Furacão, né? Realmente. O Coritiba estreou contra o Internacional, o Campeonato Brasileiro, né? A sua volta aí a disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, o Coritiba, mas estreou perdendo, né? E o, e o menino começou fazendo gol, hein, Alírio? O Guerreiro começou fazendo gol só para contrariar você, Alírio. mas Guerreiro é assim mesmo. Na hora que precisar, lógico que precisou também, sabe? Lógico que foi importante estrear fora de casa com uma vitória, lógico que é bom, mas na hora do jogo decisivo mesmo, o jogo grande, ele some, é fato, entendeu? Desaparece, Mas né? mas o Thiago Galhardo estava no banco, o Cudê colocou ele fez uma ótima jogada e acabou colocando o Guerreiro na cara do gol, ele fez um bonito gol. Então, assim, o time do Inter, ao meu ver, esse ano é inferior ao ano passado, entendeu? Eu acho um time mais inferior do que o ano passado, tá? Um pouco inferior. Mas como a gente está falando, né? É início, para a gente assim, bater assim, esse vai, aquele não vai, é bem complicado. Mas foi um joguinho assim, o Coritiba cheio de jogadores conhecidos, né? Pegou jogador de outros clubes aí, tá montando a equipe ainda, o Barroca montando a equipe ainda. Mas foi um joguinho, teoricamente, muito amarrado, assim, mas o Inter foi melhor e conseguiu essa boa vitória, estreando fora de casa, de 1-0, gol do Guerreiro. E esse Internacional aí, Nilson? O Inter é aquela incógnita, né? Eu já vi time do Inter bem melhor do que esse, né, Alírio? Bem melhor do que esse, que você fala assim, ó, favoritaço, o Internacional é favorito esse ano. Quando chega na hora de separar os homens dos meninos, aí o Internacional vai lá e fica para lá. Agora, esse time do Inter, eu acho que é o time que tá ali brigando por Libertadores. Acho que o time do Inter briga por Libertadores também. Mas é um time que é sempre aquela incógnita. Como você disse, eu concordo com a Lira. O time do Inter, em anos anteriores, que tínhamos um elenco mais forte, com o Alessandro mais em forma, com outros jogadores, a gente apontava como favorito. Esse ano um pouco mais enfraquecido. Pode até ser que surpreenda. Aí é um time que, se não vai brigar por título, mas também é um time que não vai ser fácil. Vai ser fácil vencer o Internacional, não. É um time bom também. E Pois é. A equipe, do lado do Coritiba, acho que vai passar maus bocados no campeonato. Então, o Barroca, se arrumar esse time aí, é um time que, ao meu ver, briga contra rebaixamento. Tivemos também o Sport voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro também, né? Jogando lá na sua Ilha do Retiro. Venceu, rapaz. Foi apertado, 3-2. Chegou a fazer 3-1, mas tomou o segundo gol aí. Mas venceu o jogo em casa por 3-2. Começando bem aí o time do Sport. O time do Sport tinha uma crise financeira também danada, né? Tanto que a projeção aí dos dirigentes do Sport não era o Sport voltar para a Série A
esse ano, né? Se esperava assim, que o Sport demoraria um pouco mais para voltar, mas conseguiu voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o time vive aí uma crise financeira interminável, né? Mas conseguiu uma boa estreia, vencendo 3-2 para cima do Ceará. Dá para a gente dizer, Alírio e Nilson, e você que está ligado com a gente, dá para a gente dizer que Sport e Ceará, esses dois aí também estão naquele bolo lá, que vão brigar para não serem rebaixados? Eu creio que ambas as equipes vai brigar lá embaixo. Foi um duelo direto aí de equipes na fuga contra o rebaixamento, sem dúvida nenhuma. Tivemos também o Flamengo, né? O Flamengo campeão, o atual campeão brasileiro, Flamengo, jogando contra o Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli, rapaz. Pois é, Jorge Sampaoli que havia vencido o Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro, dirigindo o Santos, e voltou a vencer novamente. Tudo bem que foi um gol contra do Hever, o nome do zagueiro, rapaz, do Flamengo. Felipe Luiz. Não é Hever, não, Hever do Atlético. Né? Felipe Luiz. Felipe Luiz acabou fazendo o aniversariante do dia, né? Acabou fazendo o gol contra, o Atlético venceu por 1-0. O que tirar desse confronto aí, Nilson e Alírio? Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético venceu o Sampaoli venceu novamente, mas dessa vez aí não foi sem querer querendo, né? Como já diria aí o Chaves, né? Foi um bom jogo, assim. Foi um bom jogo, ao meu ver, sabe? Foi um bom jogo e tal. Mas, assim, acho que ontem ficou claro, assim, que o Flamengo sentiu um pouco a falta de ritmo de jogo, entendeu? 24 dias sem jogar. Brigou, né? Para poder jogar o Carioca de qualquer jeito, aí ficou parado. 24 dias, né? Mais de 3 semanas e meia. Quer dizer, aí sentiu ontem. Agora, eu acho que verdadeiramente esse ano o Galo vai brigar pelo título. Pelo treinador que tem. Você vê qual a grande estrela que o Atlético tem, mas é o seu treinador, porque ele tem esquema de jogo. Ontem ele fez, no primeiro tempo, ele tirou o Gabriel zagueiro aos 43 do primeiro tempo. Ele jogando com 3 zagueiros, ele tirou. Por quê? Ele falou que sentiu que o Gabriel cansou. Aí tirou o Gabriel, botou o Jair, o volante. Aí, quer dizer, a partir daquele momento ali, até o segundo tempo todinho, o Atlético praticamente conseguiu anular o Flamengo. Então assim, acho que o Atlético tem muitas peças, ainda tinha o Marrone no banco, o Keno, que chegou agora ainda, né, tá entrosando aos poucos ainda, pretende fazer novas contratações, assim, e um treinador diferenciado, entendeu? Foi um bom jogo, ambas as equipes jogando para cima e tudo, jogo aberto, jogo franco, mas assim, eu acho que o Atlético Mineiro, o torcedor do Atlético, se tem um ano que ele pode ficar esperançoso, que pode beliscar esse título, esse ano agora, porque tem um bom treinador e tá com um time bom. Lógico, é cedo para falar, né? Mas assim, todo ano o Galo sempre tem um time bom, mas chega lá e decepciona. Mas esse ano, a gente vê que tem um treinador ali que não deixa, como diz na gíria, a peteca cair. Tá ali sempre exigindo, é um treinador que joga para frente, né? Negócio resultadista, faz um gol e retranca. Ele é um treinador que mexe bem, tem várias variações de jogo. Então, assim, o Galo vai brigar esse ano. E o Flamengo é favoritaço, tem um ótimo elenco, mas ontem eu vi que sentiu um pouco Acho que o São Paulo surpreendeu eles. Até os próprios jogadores também sentiram pela forma que o Atlético jogou. Mas foi um bom jogo e o Atlético mereceu a vitória. Nilson? O jogo de ontem, Atlético e Flamengo, poderia ter tomado outro rumo se os jogadores, principalmente naquela jogada do Bruno Henrique. Gente, uma equipe como o Flamengo, que ganhou títulos que ganhou o ano passado, com o elenco que tem, jogadores do nível do Bruno Henrique, jogadores aí especulados em alguns clubes da Europa, de seleção brasileira também, não poderia ter feito aquela opção, ele ter que trocar, aí algumas palavras na questão da vaidade, a opção, não pode, porque o Flamengo poderia ter feito 1-0, 2-0, o Flamengo criou várias chances, poderia, não fez, o Atlético Mineiro naquele gol contra, foi lá, colocou seu gol, 1-0, e aí anulou. No segundo tempo, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Eu não me recordo do Rafael fazer uma grande defesa no jogo, no segundo tempo. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Talvez foi naquele momento que eu dei uma saidinha ali para beber uma água e eu não percebi. Agora, como o Malírio falou, esse time do Galo é bom. Eu acho que definitivamente o Galo briga, não só por ontem, porque ontem foi um jogo que conseguiu vencer o Flamengo poderia ter
empatado o jogo também, ou até vencido se ele tivesse aproveitado a chance. Mas ainda assim, no segundo tempo, o Atlético Mineiro conseguiu anular. Esse Savarino é um bom jogador. Arana, nossa, que lateral esquerdo, muito bom jogador também. O Igor Rabelo firme. O Rafael, goleiro, muito bom. Então, tá chegando o Mariano, como você disse, o Keno, umas boas opções de contra-ataque ali com o Marrone. Então, é uma equipe que o treinador cobra a todo momento, ele não está satisfeito. Então, é um time que vai brigar realmente pelo título ali. E o Flamengo, por sua vez, tem a falta de ritmo e o time precisa ser mais coletivo. Porque se for um querendo resolver a coisa, meu amigo, aí desse jeito não vai, não. Aí desanda, né? Tivemos também a estreia do Santos. Diga, Lírio. Só rapidinho aqui. Ao meu ver, uma coisa que vai equilibrar muito esse campeonato também é o fator de não ter torcida, sabe? Porque, assim, o Flamengo mesmo é o que mais vai sentir. A torcida do Flamengo é um jogador a mais, é fato, entendeu? Acho que esse fator de não ter torcida no estádio, isso vai fazer com que equilibre mais. Aquelas equipes favoritas, as melhores equipes, às vezes vão ter dificuldade justamente por não ter a sua torcida empurrando. Você imagina o Maracanã ontem, mesmo o Flamengo sentiu que não estava bem das pernas, o Maracanã tivesse ali com 70 mil. O jogador do Flamengo, entendeu? Então, assim, não é desmerecendo o Atlético, nada disso, mas, assim, esse fator não ter torcida vai trazer um equilíbrio maior ao campeonato. Realmente faz diferença. Faz diferença. Você tem toda a razão. Principalmente que vai jogar em casa, né? Que vai jogar em casa, como o Flamengo, que tem uma grande massa, né? Incentiva demais. O jogador joga com mais alegria, joga com mais vontade, enfim. Realmente mexe mesmo. O Santos também estreou ontem, né? Estreou aí na sua Vila Belmiro contra o Bragantino. O Bragantino, né? E as duas equipes acabaram empatando em 1-1. O Santos começa então empatando, jogando em casa contra o bom time do Bragantino, né? E eu pergunto para vocês, Santos está naquele bolo também de times endividados, times que estão aí numa crise danada. E o Santos é um desses times aí. O que vocês acham do Santos aí nesse Campeonato Brasileiro? Eu acho que assim, o Santos tem uma equipe mediana, não é uma equipe fraca, não é forte, mas também não é fraca, tem uma equipe regular. Agora sim, ontem o Santos deixou escapar uma vitória no último minuto, né? Inclusive o Cuca, o jogador botando a culpa no quarto árbitro, né? Porque ele queria fazer 2 substituições, colocar 2 jogadores altos na área, só que o gol não foi de cabeça, tirou a bola fora da área, o cara, Claudinho, pegou bem na bola e empatou o jogo. Então, assim, o Santos tem um time regular, entendeu? Um time regular, acho que não vai brigar igual brigou ano passado, acho que está bem inferior ao ano passado, até mesmo só a saída de Jorge Sampaoli já foi uma grande perda, imagine com essa crise financeira toda. Então, assim, eu acho que o Santos não vai ser um time que brigar lá embaixo, na tabela lá embaixo, mas brigar lá no G4, assim, eu acho que não briga, não. Pode depois tiver G7, 8, por aí, pode ser que ele entre, mas vai brigar na parte mais intermediária, não vai brigar nas cabeças, não. Ao meu ver, não. E o seu pensamento desse Santos aí, Nilson? O que é que você pensa? É o Santos fragilizado por problemas financeiros graves. É um outro questionamento que não só eu tenho, mas o próprio torcedor do Santos e o pessoal, parte da empresa que acompanha o futebol também, de o Santos vender jogadores, revelar jogadores, grandes jogadores, fazer vendas, boas vendas, e ainda assim persistir essa crise. É presidente brigando, o Sampaoli, o ano passado mesmo, entrava em pé de guerra com o presidente, trocando farpas na imprensa, e continua hoje do mesmo jeito, essa briga política, jogadores rescindindo contrato, sem receber. Então, aí o Santos mesmo assim consegue se reinventar e ter jogador. Não acredito que tenha um time tão competitivo para brigar, como disse o Alírio, nas cabeças, mas não é time também para ter rebaixamento, como alguns vêm colocando. Por sua vez, o Bragantino, né? O Bragantino deve ser nesse também. Vai beliscar um outro e incomodar outros times grandes ao longo do campeonato. Não foi o primeiro, foi o primeiro, aliás, aqui no campeonato, não vai ser o último, não, porque muitos times grandes aí vão perder pontos para esse time do Bragantino. Exatamente, o Bragantino também não ser esse espetáculo todo para dizer, nossa, o time que vai chegar vai brigar para o Libertadores, ser campeão mundial, como o presidente falou. Longe disso. Mas é um time arrumadinho, um time que incomoda também. Com o Arthur, com o Claudinho, são bons jogadores. Alírio? Aí, olhando o Luxemburgo,
Que falta o Arthur faz no que time do Palmeiras, hein? Caberia bem demais com o meio que o Palmeiras está tendo lá hoje. Com certeza, era o jogador para puxar os contra-ataques ali, dar enfiada de bola para Luiz Adriano e os jogadores de ataque ali. Perdeu realmente. O Palmeiras tinha a peça certa que ele precisava, a peça do xadrez e vendeu, né? E não é um clube que precisa tanto de dinheiro. Então, assim, perdeu realmente um grande jogador. Pois é, tivemos também o encontro dos tricolores, o do Rio Grande do Sul e o Carioca, né? O Grêmio venceu por 1-0, mas eu, particularmente, eu gostei muito do Fluminense. Eu acho que, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas o Fluminense jogou muita bola, perdeu no detalhe do bom time do Grêmio, né? Mas o Fluminense, eu acho que se manter essa pegada, sei que é difícil, o campeonato é longo, né? Mas se manter essa pegada aí, o Fluminense tem tudo para não, pelo menos para não passar sufoco no Campeonato Brasileiro, Nilson e Alírio. O Fluminense, assim, ele pega. O Fluminense, assim, ao meu ver, tá com um time bom, arrumadinho, entendeu? Acho O Fluminense que. está naquela pegada, né? É, isso, o Aldair Helman, acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Mas, assim, contrata jogadores desconhecidos que você não bota muito. Assim, ultimamente o Fluminense tem tido essa visão também. Jogadores que chegam assim e dão conta do recado. Então, assim, não é equipe fraca, não. O Fluminense está com uma equipe boa. Eu acho que, lógico, não é equipe para brigar por título, lógico que não. Mas não é equipe também para passar sufoco, igual passou em outros anos, não. Eu acho que o Fluminense tem tudo para fazer um bom campeonato brasileiro. Tem jogadores novos, muito bons, promissores. Então, assim, mesclando ali com os jogadores experientes, o Nenê, que mesmo com a idade toda, joga muita bola ainda, o Hudson. Então, assim, acho que o Fluminense tem uma boa equipe. E o Grêmio, assim, como o Grêmio tem uma base muito boa, o Renato vai sempre lançando aquela garotada ali. Ontem botou, né, o Isaac, botou o EPP, que o PP já não é promessa, né? Já é realidade, é um ótimo jogador também. Então, assim, foi um bom jogo realmente. Mas, assim, o que me agradou muito foi o Fluminense. O Fluminense tá com o time arrumadinho, não vai passar dificuldade esse ano, não, nesse brasileiro, não. Acho que vai, lógico, não vai aspirar título, mas vai disputar um campeonato tranquilo. Também gostei. Perdemos novamente a conexão com o Nilson. Também gostei muito do Fluminense. Gostei muito do jogo do Fluminense. O Fluminense não ficou só atrás esperando o Grêmio. Tá jogando na casa do Grêmio, aquela coisa de ficar atrás. A gente sabe que o Grêmio tem um bom time. Tem sim um bom time. A Fluminense jogou de igual para igual. Perdeu, né? Detalhe, porque a qualidade do time do Grêmio a gente sabe aí um vacilo e você acaba tomando o gol e fica complicado para você correr atrás depois. Cristiano, é umas coisas que eu não entendo no futebol. Você pega sua equipe, você bota sua equipe todinha lá atrás, fica o jogo todinho jogando por uma bola. Aí você toma um gol, aí depois você começa a se abrir todinho para poder buscar o resultado. Por que não jogar para frente o tempo todo? Hoje em dia o futebol, não existe futebol E mais de aquela ficar coisa, quem tem medo de retrancado. perder, quem tem medo de perder não ganha, né? Acaba deixando de ganhar. Então, qual é a realidade? Hoje sim, o time tem que jogar para cima, de igual para igual. A inferior lógico, se tranca um pouco atrás, mas não tem medo de ir para cima. Aí quando toma um gol, se abre todo e tal, aí toma goleado. Então, assim, o Fluminense encarou o Grêmio de igual para igual. Então, assim, tem que ser assim. Então, assim, o Aldair tem um bom trabalho. Eu acho que ele vai dar muito certo no Fluminense. A sua avaliação, Nilson, para esse confronto entre Grêmio e Fluminense, a estreia do Flusão, o que você achou? O Fluminense não teve o Hudson, né? Acho que o Fluminense também precisa de um lateral esquerdo. Acho que, com todo respeito ao Egídio, a gente sempre coloca, mas volta e meia entregando a rapadura, né? Como a gente costuma dizer aqui. O negócio de Egídio é piscininha só, rapaz. Pois é. Acho que o lateral direito também, o Igor Julião, eu acho que é um jogador também que tem suas limitações. O Lucas Claro até que se comportou bem, mas acho que falta o Hudson. Acho que quando o Hudson chegar, eu achei esse Michel Araújo tem tudo para ser titular também. O Evanilson é um bom jogador. Aí o Fluminense, o problema é a questão do resultado, né? Que vem jogando como nunca e perdendo como sempre, né? Porque depois nesse volta aí, sempre jogando, fez 2 bons jogos contra o Flamengo, 3 bons jogos. Contra o Flamengo, empatou e perdeu 2. O Botafogo venceu naquele que não foi jogos oficiais, depois voltou também. Então, precisa de resultado urgente, porque o Fluminense não é um time que não é bom, né? Não é bom. E aí a pressão aumenta. Mas também eu acredito que o Fluminense deve se ajeitar. O Daí Helman deve se ajeitar. Se a diretoria mantê-lo, né?
Agora, a questão da sequência do Fluminense não é das mais agradáveis, não, porque ele já pegou um Grêmio fora, que é uma equipe forte, e vai pegar a equipe do Palmeiras. Se não é tudo isso que a gente disse no início, mas é uma equipe que é superior ao Fluminense. É uma equipe mais montada, então vai ser um jogo complicado aí nessa sequência do Fluminense aí. E o desespero por pontos. Mas acho que o Fluminense poderia ontem ter saído pelo menos com um pontinho lá do Sul. Tivesse um pouquinho mais de atenção, que um gol muito bobo. Gol bobo demais que tomou. O menino deixou o Egito, ficou parado. O Diego Souza aproveitou. Acho que o Fluminense poderia, o Evanilson também tem uma chance. Acho que o Fluminense poderia ter saído pelo menos com um empate ontem do Sul. Pois é, a gente lembra que não tivemos aí 3 jogos, né, nessa primeira rodada, jogos que foram adiados. O Palmeiras com o Vasco, né? O Palmeiras, como já dissemos aqui, disputou a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians e isso impossibilitou aí que esse jogo fosse realizado. O Corinthians também, o Corinthians jogaria contra o Atlético Goianiense, essa partida também foi adiada. E o jogo do Goiás, né? O jogo do Goiás que acabou sendo adiado aí com a equipe do São Paulo. Não tem data ainda para esses jogos acontecerem. Na verdade, foram 4, né? Bahia e Botafogo. Botafogo e Bahia também. Isso, 4 jogos. Bem lembrado, amigo, bem lembrado. Botafogo e Bahia também, eles não jogaram. Então, esses 4 jogos aí foram adiados. Como eu já disse, não tem data aí ainda para esses jogos acontecer. Assim que a gente souber, assim que eles colocarem lá que data tal, a gente vem aqui e fala para vocês. Lembrando que o nosso Giro Esportivo Online é em nome aí da loja Marcelo Esporte, que fica na Avenida Doutor Antônio Mourão Guimarães, próximo à Pax Nacional, com WhatsApp 999449086. Em nome também dos bolos da Linde, fica aqui na rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Para mais informações, 99864-7115. Meus amigos, Nilson Silva, Lírio Muniz, você que esteve com a gente aí, agradecer vocês demais aí novamente pela força, tamo junto e misturado. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, viu, meu amigo? Tamo junto. Valeu, um abraço a todos aí, boa noite. Obrigado, Nilson. Nilson. Abração, muito obrigado, Nilson. Gente, obrigado então pelo carinho. A gente teve umas pequenas dificuldades aqui com a conexão da internet, mas isso acaba acontecendo nesse momento de pandemia aí. Obrigado então pelo carinho, pela companhia. Até quarta-feira, se Deus quiser. Quarta-feira, às 19 horas, estaremos aqui para a gente falar aí, podemos falar da Série B, da Série A, então, enfim, do esporte no Brasil e também no mundo. Forte abraço, ótima noite para você e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Beijo no coração.